Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. O atacante Robinho e seu amigo Ricardo Falco foram condenados em janeiro de 2022 a 9 anos de prisão na justiça italiana por terem cometido violência sexual em grupo contra uma mulher. A vítima é uma albanesa e comemorava seu aniversário de 23 anos na noite do crime. A sentença é definitiva, de última instância, na Corte de Cassação, o equivalente italiano ao Supremo Tribunal Federal Brasileiro, não podendo mais o atleta recorrer. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Carla Albuquerque e a gente está aqui hoje no Que Lei é Essa com o professor Rodrigo Pardal. Professor Rodrigo Pardal, seja muito bem-vindo. Obrigado, Carla. Obrigado pelo convite aí. Mais uma oportunidade. E nós convidamos o professor Rodrigo Pardal para nos explicar essa questão que envolve o caso Robinho, né? O caso Robinho, né, o ex-jogador do Milan, ele se envolveu, né, num estupro coletivo em Milão em 2013, numa casa chamada Café Cio, e esses 6 homens estupraram uma albanesa. E o que acontece? A justiça italiana, né, processou e ele foi condenado em todas as instâncias. Não cabe mais recurso hoje na Itália. Eu entrevistei, né, o advogado da vítima, que funciona como um assistente de acusação também, e o que ele me disse é o seguinte, professor Pardal, ele entende e respeita a Constituição brasileira, não só ele, como, né, os italianos, o governo italiano, porque como ele é cidadão nato brasileiro, ele não pode ser extraditado. Ou seja, se ele não sair do Brasil, a pergunta é, o que vai acontecer, o que pode acontecer, porque isso aqui ganhou aí um corpo muito grande, as pessoas estão, né, bastante incomodadas com a situação do Robinho, não é para menos, né, ele estuprou uma mulher. Bom, Carla, basicamente, primeiro ponto, né, como é que fica a questão da extradição? Então, na extradição, o país entrega o indivíduo para outro país. Essa é a extradição. A Constituição Federal, ela trata, e aí não há como a gente excepcionar isso, da seguinte forma o tema. Brasileiro nato não pode ser extraditado. Só quem pode ser extraditado é o brasileiro naturalizado por crime praticado antes da naturalização ou se ele tem envolvimento em tráfico de drogas. Só nessas hipóteses. Mas um brasileiro nato, jamais pode ser extraditado. Ou seja, o Robinho não pode ser, o Brasil não pode enviá-lo para a Itália para que ele cumpra a pena lá. Ele até pode cumprir a pena lá, mas ele, por exemplo, poderia pegar e ir para lá e se entregar. Não vai acontecer, acredito, mas isso poderia acontecer em tese. Agora, o Brasil não pode usar da sua força policial para entregá-lo para a Itália para que ele cumpra a pena lá. Isso porque ele é brasileiro nato. Tá? Ainda que eu não sei se por jogar fora do país ele chegou a adquirir uma dupla cidadania ou algo assim, eu não sei, mas às vezes que adquiriu isso não faz ele perder a cidadania brasileira. Por quê? Porque se ele adquiriu a cidadania europeia, isso foi para fins profissionais, para trabalho.
Então, ele não perdeu a cidadania brasileira. Então, por ser brasileiro nato, ele não pode ser extraditado. Esse é o primeiro ponto importante. Ou seja, o Brasil não pode mandar ele para a Itália para cumprir pena lá. Ok, correto. Tá? Agora, aí a gente tem um segundo ponto. Quais são as possibilidades? Ele pode se entregar espontaneamente para a justiça italiana para cumprir pena, o que acho pouco provável que aconteça pelo cenário, até porque é uma pena de 9 anos. Né? Aí, o que aconteceu? Assim que saiu a condenação, o Santos firmou um contrato com ele. Exatamente. Isso é estranho, né? Bastante. Foi firmado um contrato com ele, um contrato que parecia um contrato meio que simulado. Por quê? Porque foi firmado um contrato, ele foi contratado, e aí, em razão desse contrato, ele veio para o Brasil. E depois o contrato foi rescindido. Então, pareceu ali um contrato para dar uma validada para a vinda dele aqui, para encobrir uma situação que poderia ser um tipo de fuga da justiça italiana. Né? Sim. Então, e aí foi celebrado esse contrato e ele veio para o Brasil. O que pode acontecer agora? Né? Quais são as possibilidades? Veja, a gente tem um dispositivo na nossa legislação que permite a transferência de execução da pena. Justamente para esses casos em que o sujeito não pode ser extraditado, a execução da pena pode ser transferida. Então, se ele não vai para a Itália, a execução da pena pode ser transferida aqui para o Brasil, desde que tenha tratado entre os dois países ou desde que tenha promessa de reciprocidade. Ok. Ou seja, aí o governo brasileiro e o governo italiano firmam um acordo, e aí vai ser um acordo que vai depender de fatores políticos, e aí com esse acordo a Itália transfere a execução para cá. Aí vai ser homologado, essa decisão vai ser homologada, e aí a pena pode ser cumprida aqui. Isso se chama transferência de execução da pena. Então, essa é uma possibilidade. Tá? A execução da pena ser transferida para cá. Tá? Qual é a outra possibilidade? A outra possibilidade é a seguinte, ele ir para algum outro país. Como ele foi condenado, já foi emitida a difusão vermelha, a Red Notice, que é justamente nada mais do que um mandado de prisão internacional. Que é aquele mandado da Interpol, é isso? Isso, exato. A Interpol, ele é um procurado internacional hoje. Tá? Ele só não pode ser, a Interpol só não pode agir aqui porque ele é cidadão brasileiro. Então aqui ele está resguardado. Mas, por exemplo, se ele for para a Argentina, para o Paraguai, ele... Exato, ele é procurado. Então consta no mundo inteiro que ele é procurado e aí ele vai ser preso e vai ser enviado. Então ele, por exemplo, se ele é pego na Argentina, se ele vai para a Argentina, lá ele é procurado, aí ele pode ser trazido, aí ele pode ser enviado para a Itália, porque lá ele não é cidadão. Então isso pode acontecer, tá? Essa é uma outra possibilidade. Essa questão da transferência da execução da pena vai depender ou de tratado ou de promessa de reciprocidade entre os países. Daí, inclusive, a necessidade dele de manifestar apoio ao governo federal, porque agora ele está na mão do governo federal. Porque quem vai fazer isso é o governo federal, por meio do Ministério da Justiça, Ministério das Relações Exteriores, Itamaraty. Então é uma questão político-diplomática. Então, se tiver alguém no governo federal que queira fazer essa promessa, esse tratado, ele cumpre a pena aqui. Se não houver vontade política, ele não cumpre nunca essa pena. Então talvez aí até fique explicada a defesa fervorosa que ele faz do atual presidente e ele vai fazer a mesma defesa do próximo. Porque ele está tentando livrar a barra dele. E aí, deixa eu só te fazer uma pergunta. Digamos que ele venha a ter que cumprir a pena aqui no Brasil, que isso aconteça. Ele não cumpre em qualquer penitenciária, é isso? Tem que ser uma penitenciária federal? Nessa hipótese, sim, porque a gente está falando de uma transferência que vai se dar aí, o órgão federal vai escolher qual penitenciária, tá? Não vai ser necessariamente uma de segurança máxima, mas ele vai cumprir uma penitenciária que vai ser escolhida pelo órgão que determinar. E aí, claro, vão se atentar eventualmente a uma penitenciária mais próxima, onde tem familiares, esse tipo de coisa, que é o que se faz, que é o que é prioritário para qualquer preso, para qualquer detento. E aí, uma outra pergunta, né? Lá ele foi sentenciado a 9 anos, tá? Esse é um crime equiparado, nós também temos o crime de estupro aqui no Brasil. A pena, ela pode ser maior aqui no Brasil. A minha pergunta para você é, o que o Brasil, digamos que se aceite tudo isso, ele respeita a quantidade de anos que ele recebeu lá ou ele tem que se adequar ao nosso Código Penal daqui?
Boa pergunta. Veja, como é que são duas coisas diferentes? Tá, essa pergunta é interessante porque uma coisa é a pena. A pena ela veio de um título da justiça italiana. Essa sentença vai ser homologada aqui no Brasil para surtir efeito. Por quê? Porque é uma questão de soberania. Uma decisão de um juiz italiano não surte efeito aqui no Brasil. Sim. Da mesma forma, a decisão do juiz aqui não pode surtir efeito em solo italiano por uma questão de soberania. É um limite da jurisdição. Né? Ela não pode ter força num outro país. Então ela é homologada aqui. Por quê? Porque essa homologação é que vai dizer, olha, essa decisão agora tem validade aqui no país. E aí ela é homologada aqui, e aí, né, após essa homologação, a pena que ele vai cumprir vai ser exatamente aquela que está lá. Mas, esse é um ponto importante, mas como ele está cumprindo pena aqui, quais regras que vão reger progressão de regime, saída temporária, as regras da lei de execução penal brasileira. Entendi. Então, o título vai ser o título italiano, ou seja, o que vai se executar vai ser o título italiano, a sentença italiana. Mas na hora de execução penal, na hora que eles forem decidir sobre progressão de regime, livramento, os benefícios da execução penal, isso vai ser decidido e vai ser regido pela lei de execução penal brasileira, que é a lei 7.210 de 84. Então, quando ele for pedir uma progressão de regime, ele não vai pedir na Itália, ele vai pedir aqui. Por quê? Porque a execução foi transferida para o Brasil. Aí a execução passa a ser um problema da justiça brasileira. Entendi. Aí tem uma outra pergunta para você. Digamos que ele consiga se safar, que nada aconteça com ele. Existe essa possibilidade? Existe, se ele ficar aqui no Brasil. Se não for celebrado esse tratado, essa promessa de reciprocidade entre Brasil e Itália, e se ele não sair daqui, ele pode ficar aqui até prescrever. E aí não há mais o que fazer. Entendi. Mas aí a minha pergunta para você é a seguinte. Ele tendo cometido esse crime na Itália, ele é brasileiro, ele foi condenado lá, ele perde a primariedade aqui, mesmo ele não cumprindo pena nenhuma? Se essa certidão for homologada, né, aqui for traduzida por tradutor juramentado, porque ele já tem uma certidão de trânsito em julgado lá fora. Isso. Ainda que não cumpra a pena. Ele já foi condenado com trânsito em julgado. Então, ele já tem uma certidão se você puxar uma folha de antecedentes dele na Itália, vai aparecer essa condenação. Sim, ou seja, ele não é primário lá. E aqui? Aqui também ele não é primário. Essa condenação no exterior já tirou a primariedade dele. O único ponto bom, então, por exemplo, supondo que ele pratique um crime aqui no Brasil. Tá. Aí o juiz vai pedir a folha de antecedentes dele. É evidente que essa condenação não vai aparecer no IRGD aqui no Brasil, numa folha de antecedente no tribunal aqui no Brasil. Mas o juiz pede essa certidão da Itália, essa certidão ela é traduzida por tradutor juramentado, é juntada no processo e ela vai sim servir para comprovar que ele é reincidente, tem maus antecedentes, então ele já não é mais primário. A única coisa é que para que isso tenha validade, caso ele sofra um outro processo, essa certidão tem que ser juntada aos autos aqui no Brasil, e além disso, como é um documento estrangeiro, ele tem que ser... Aí essa certidão, ao contrário de uma sentença condenatória, ela não precisa ser homologada. Tá. Então eu não preciso que um tribunal homologue, mas eu preciso que ela sofra uma tradução por tradutor juramentado. Por quê? Porque o tradutor juramentado tem fé pública. Já conhece a loja do canal Operação Policial? O único lugar onde você encontra os produtos oficiais com as marcas das nossas séries. Temos canecas, cadernos de diferentes tipos e tamanhos, canetas e muito mais. Não vai esperar para começar a sua coleção, vai? Entendi. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Ele hoje é considerado um foragido da justiça italiana? É porque tem uma ordem um mandado de prisão internacional contra ele, um red notice que a gente fala, né? Uma difusão vermelha pela Interpol. Então ele é foragido sim, porque ele tem uma ordem de prisão contra ele e ele não se apresentou, então ele é foragido, tanto que ele não pode ir para lá. Porque sabe o que acontece? Criou uma grande confusão, não sei se você lembra, né? Há poucos meses atrás nós tivemos aí o caso, né, da história da mulher, da casa da mulher abandonada. Lembra Isso. daquele caso? Exato. Então, e aí, inclusive, o podcast começou, né, a aventar que ela era uma foragida do governo americano, ela era uma foragida do FBI, e as pessoas, enfim, começaram a tentar invadir a casa dela. Foi aquele furdunço que todos nós acompanhamos. Inclusive, nós trouxemos muito esse caso aqui, inclusive para explicar
para as pessoas que ela nunca foi foragida do governo americano. Esse é um ponto importante. Ela sequer foi condenada. Ela é Exatamente. mencionada no processo, mas ela não foi condenada. Houve uma condenação de um outro sujeito e foi pelo crime de imigração ilegal. Nem por um ato de escravidão. Então, ali, naquele caso, foi diferente. Por quê? Ela não é nem que ela não é foragida, ela nem condenada foi. Então, então a gente tem que dar um passo para trás. Ela até, não foi né? nem intimada. Ela não virou ré. Exatamente. Ela não foi formalmente acusada. Ela é mencionada, o nome dela é mencionado nos autos. Mas ela não chegou a ser acusada, ela não chegou a ser ré. Ai, mas isso é ótimo. Vou pedir para você explicar aqui, professor Pardal, o que significa virar ré. Ah, ótimo. Bom, porque assim, o que é réu, o que é acusado? Explica isso para as pessoas, porque as pessoas também misturam muito, né? Há quem diferencie os termos réu e acusado. Eu não vou entrar nessa diferenciação porque é muito minuciosa, não há necessidade também porque não é pacífico. Mas basicamente, quando é que você é formalmente acusado de um crime? Você é formalmente acusado de um crime quando o Estado, na figura do juiz, passa a ter uma acusação contra você. Quando é que isso se dá formalmente? Quando o juiz recebe uma denúncia por um crime. Denúncia que eu falo não é denúncia no sentido de notícia que se faz à delegacia. Denúncia é a petição inicial do processo crime, ou seja, quando começa um processo crime contra você. Então, se o delegado instaura um inquérito para apurar um crime, você ainda não é acusado formalmente. Se ele te indiciar pelo crime na delegacia, você não é acusado formalmente, você é indiciado. Okay. Quando é que você... Aí depois que esse inquérito é relatado ou concluído, ele chega até o Ministério Público. Se o Ministério Público entender que tem elementos, ele vai oferecer o quê? Uma denúncia. Essa denúncia, que é uma peça prática, é uma manifestação do Ministério Público, é ela que começa o processo crime. Ele oferece a denúncia, imputando a uma pessoa um crime, e aí ele denuncia para que a pessoa seja processada. Depois que ele oferece essa denúncia, o juiz tem que decidir se ele recebe ou rejeita essa denúncia. No momento em que o juiz diz presente materialidade, o que é isso? É prova de existência do crime. E indícios suficientes de autoria, a denúncia é recebida, ele fala, recebo a denúncia. Nesse momento começou o processo. Nesse momento o sujeito é acusado de um crime formalmente, porque começou um processo criminal. Então, antes disso, ele pode ser averiguado na delegacia, indiciado, mas acusado formalmente só quando é recebida a denúncia. E cuidado, a gente tem que tomar um cuidado aqui. A gente tem dois momentos. Primeiro, quando o Ministério Público oferece a denúncia. Ok. Ali ele não é acusado formalmente ainda, porque o juiz pode não receber. Ele pode não aceitar a denúncia. Exato, que a gente fala em rejeição da denúncia, esse é o termo. Mas se ele recebe a denúncia, porque os termos são ou rejeição ou recebimento. Se ele recebe a denúncia, começou o processo. Aí o sujeito está sendo processado formalmente. Antes disso, não. Porque se o Ministério Público oferece a denúncia, a gente não sabe se o juiz vai receber ou não. Se o juiz rejeitou, esse sujeito nunca foi processado, não chegou a ser. Então, no momento em que o juiz recebe a denúncia, o que precisa para isso? Entender que tem prova da existência do crime e indício suficiente de autoria. Ainda não precisa ter certeza da autoria, isso ele tem que ter lá no final para condenar. Mas para receber a denúncia, basta que exista indício de autoria. Por isso que o inquérito é importante, porque o inquérito é um instrumento, claro que não é só o inquérito, mas é o principal instrumento pelo qual a gente faz o quê? A gente não, né? A autoridade policial. Ela recolhe elementos para verificar se houve crime, quem praticou. Então, ali o que a gente tem é uma apuração preliminar, que vai servir para o promotor observar se ele vai processar ou não. Não, e é muito importante você explicar isso, porque ficou essa grande confusão, como esses dois casos estão muito perto um do outro, né? Então, as pessoas começam a gritar ali, né? Nossa, então por que não enviaram a mulher da casa abandonada? Por que ela não cumpriu pena aqui no Brasil? Aí começa aquele... Gente, é uma gritaria nas redes sociais. E aí, para explicar novamente. Então, a diferença é que ela não é foragida do FBI. Ela não é sequer processada. Tá, então ela nunca foi processada. Então, a mulher da casa abandonada nunca foi processada. Exato. O Robinho foi processado. E condenado. Em todas as instâncias. E expedido mandado de prisão. Ou seja, entende qual é a diferença entre um e o outro? É enorme. Então, ela não é foragida, ele é foragido. Porque ela poderia, por exemplo, ter sido processada e ter sido absolvida. Exatamente. Mas nem processada ela foi. A gente não sabe se lá teve uma apuração preliminar em que constou o nome dela, mas o fato é que ela não chegou a ser processada.
E aí tem um outro fato também que chegou aqui para a gente, que é o seguinte, a informação é que ele não compareceu ao julgamento dele, então que ele teria sido condenado à revelia. Muitas pessoas aqui dizem, a gente tem um monte de informações truncadas que, enfim, esse júri não teria valor porque ele não estava lá, aqui aos olhos do Brasil. Explica para as pessoas como é que funciona aqui também. Isso pode acontecer no Brasil? Bom, primeiro, se ele está sendo processado na Itália, o que importa é que se siga o Códice de Procedura italiano, o Código de Processo Penal italiano e a Constituição italiana. Então, se as regras lá foram cumpridas, ele não tem que ser processado lá de acordo com o nosso código, de acordo com o código deles. Então, esse argumento, não vale porque descumpriu o nosso código. Não, eu não vou aplicar o Código de Processo Penal brasileiro para um processo italiano. Esse é o primeiro ponto básico. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? Mas aqui, como funciona? Tá? Aqui no Brasil, como funciona? Porque o que importa é o código deles lá, se foi aplicado ou não. Aqui no Brasil, a situação funciona da seguinte forma. O sujeito, quando ele passa a ser formalmente processado, ele recebe a denúncia. O juiz recebe a denúncia. O juiz cita o indivíduo para oferecer uma manifestação escrita, que a gente chama de defesa escrita. O processo não pode continuar em uma hipótese, se ele não for encontrado. Ok. Tá? Ele não é encontrado e não constitui advogado. Aí o processo tem que ficar suspenso, até ele ser encontrado. Ele é citado normalmente, se não for encontrado é citado por edital e o processo fica suspenso. Agora, se ele for encontrado, ele é citado, ou seja, ele tomou conhecimento da acusação, constitui advogado, mas não quer participar de nenhum ato processual. Ele não quer comparecer em nenhum ato processual. O processo vai correr do mesmo modo. Por quê? Qual é a lógica? A lógica é, ninguém pode ser processado sem saber que tem um processo contra si. O Estado tem a obrigação de informá-lo que existe um processo contra ele, para que ele tenha a possibilidade de se defender. Não tem como ele abrir mão do advogado, da defesa técnica. Se ele toma conhecimento do processo, primeiro ele pode nomear um advogado. Mas e se ele não nomear um advogado tomando conhecimento do processo? Bom, o processo não pode parar, porque ele tomou conhecimento da acusação. Então não porque senão seria muito simples. Pensa assim, cara. O sujeito é intimado e fala, não vou nomear advogado, o processo não pode andar. Então ninguém vai ser processado por nada, basta não nomear advogado. Então na prática, o Estado nomeia um defensor público. Mas a premissa qual é? Que ele tenha tomado conhecimento da acusação, ou seja, ele é citado. Ele assinou lá, ele tomou conhecimento. Pronto, tá? A citação então tem que se dar de fato. Agora, então, o cerne é, se tomou conhecimento da acusação, o processo prossegue, ainda que ele não constitua advogado. Se não tomou conhecimento da acusação, se não encontraram o sujeito, aí o processo tem que ficar suspenso. No caso do Robinho, e eu estou fazendo esse paralelismo, mas a gente sabendo que a gente não está aplicando necessariamente essas mesmas regras aqui, porque o código lá é diferente. Embora exista, sim, uma semelhança entre o processo penal brasileiro e italiano, a gente bebeu muito deles, tá? Mas, então, não há que se espantar também se as regras forem bem parecidas, tá? Porque o nosso código foi inspirado no código italiano, no código fascista italiano do ministro Rocco, do Mussolini. Pois bem, então, embora já tenha sido modificado várias vezes, esse artigo mesmo já foi modificado várias vezes, esse artigo que trata desse tema. Pois bem, então o que acontece? Ele vai lá e constitui advogado. O que é obrigatório aqui no Brasil é a defesa técnica. Então, ainda que ele não queira comparecer, vai ter um advogado. Se não for um advogado constituído por ele, vai ser um defensor público. Tá? Constituído pelo Estado. Exato. Mas tem que ter um advogado, tem que ter defesa técnica. Você não pode abrir mão do advogado no processo criminal. Agora, você pode abrir mão do que a gente chama de autodefesa. Ou seja, eu vou constituir um advogado, mas eu não quero ir lá me defender. Ele não é obrigado a ir até lá. Por isso que, inclusive, esse é o ponto importante. E aqui até é interessante esclarecer um mal-entendido muito comum. Aqui no Brasil, a gente teve o Supremo anulando casos envolvendo o ex-presidente Lula por questão de condução coercitiva. Lembra disso, que o Moro mandou conduzir ele coercitivamente? Então, e o Supremo disse que não podia. Por que isso? Né? Isso foi antes das anulações do processo, mas a gente já teve isso. Por quê? Eu sou réu de um crime.
eu posso ir até eu sou réu, sou acusado. Eu posso ir até o juízo e ficar quieto. Eu não sou obrigado a falar nada. Eu não sou obrigado a produzir prova contra mim mesmo. Eu posso ir lá e ficar em silêncio. Eu posso nem ir, porque eu não sou obrigado a me defender eu pessoalmente. O que tem que ter é um defensor técnico, mas eu não sou obrigado a ir. Pensa comigo, se eu não sou obrigado a ir, e se eu indo posso ficar em silêncio, faz sentido o juiz mandar me conduzir à força? Não. Pois é. Mas é isso que... Percebe a lógica? Eu percebo. Se ele não quer, se ele não é obrigado a ir, e detalhe, ainda que ele vá, ele pode dizer, vou ficar em silêncio e não vou responder absolutamente nada. Ele tem esse direito. Ele tem esse direito. Esse direito não é só aqui no Brasil, é nos Estados Unidos também. Sim. A diferença é que lá nos Estados Unidos é mais restrito. Lá, ele não tem o direito de mentir. Aqui ele pode mentir, o réu. Lá nos Estados Unidos, ele tem o direito ao silêncio, que é a quinta emenda. Ou seja, ele invoca a quinta emenda e fica em silêncio. A diferença é que lá, ele só tem o direito ao silêncio. Se ele falar, ele tem que falar a verdade sob pena de cometer crime de perjúrio. Isso. Aqui no Brasil, ele pode ficar em silêncio e pode abrir a boca e ainda mentir. Não existe crime de perjúrio no Brasil. Tá? Então aqui a gente deu uma interpretação mais ampla para o direito ao silêncio. Mas se o sujeito não é obrigado a ir, não faz sentido que o juízo mande ir à força. Se ele pode ficar em silêncio. Então, mesmo os presos que estão encarcerados, aguardando o julgamento, eles também podem decidir que eles não querem participar do júri. Sim, ele pode pegar e falar, não vou. Claro que nesse caso, a princípio, aí ele tem que assinar um documento, se ele não quiser ir junto com o advogado. Por quê? Porque senão ele pode não ir, porque quando ele está preso a situação fica mais complexa. Porque se você está na sua casa, cara, e você é acusada, como é que você vai para o fórum? Você pega o teu carro e vai. Isso. Se você está presa, você está sob a custódia do Estado. Então aí você tem que assinar um documento, junto com o seu advogado, dizendo que você não quer ir. Por quê? Porque senão você pode não ir e depois dizer que você não foi porque o Estado não te levou e pedir para anular o processo. Entendi. Então aí tem que ficar bem claro que você não foi porque você não quis ir. Porque senão o réu pode não ir e depois dizer, eu queria ir, mas eu não fui porque não teve veículo para me levar. Isso pode anular o processo. Porque violou a defesa dele, porque ele tinha o direito de ir. E deixa eu te fazer uma pergunta agora, até uma curiosidade. Tanto que, só uma coisa, desculpa. Tá. No tribunal do júri, que julga os crimes dolosos contra a vida, se o réu não quer comparecer, precisa de um documento assinado por ele e pelo advogado dizendo isso, caso ele esteja preso. Se ele está solto, ele não precisa assinar nada, é só ele não comparecer. Mas por que tem que ter essa cautela maior quando ele está preso? Porque ele está sob a custódia do Estado. Se ele não comparece, isso pode gerar um ônus pro Estado. O processo pode ser anulado, porque o Estado deixou de levá-lo. Então, por isso que é importante que ele assine junto com o advogado um documento, para que fique claro que ele que não quis ir. Mas a priori, mas isso tem que ser feito pelo advogado com muita cautela. Por quê? Porque a segurança penitenciária vai levá-lo para a audiência. Porque é uma obrigação do agente público. Então o advogado tem que, na penitenciária, pedir isso, por escrito, etc. E mesmo assim, na prática, não vai ser tão simples isso acontecer, porque o agente penitenciário está cumprindo um dever como funcionário público, né? Então ele até tem medo de prevaricar e etc. Então ele tem que tomar cuidado até, porque pode ser uma artimanha do advogado também, né? Então na prática, eles acabam indo. Eu trabalhando com processo crime há 12 anos, eu nunca vi um caso em que houve uma assinatura do advogado e do réu dizendo que ele não queria ir quando ele estivesse preso. Então isso não é comum? Não, não é comum. Até porque, veja, é mais fácil ele ficar em silêncio, né? Até para agente público da carceragem, né, do estabelecimento penitenciário, é muito mais fácil levar ele lá para ele falar, bom, eu fiz minha parte, agora se ele quiser, ele que fique em silêncio. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, porque isso, para todos nós, assim, lógico, você que trabalha com isso, você conhece isso com bastante profundidade, mas uma grande parte da população, uma boa parcela, não sabia disso. Então, na cabeça das pessoas, o que a gente tem como informação é que o réu é obrigado a estar no seu julgamento. Porque eu vou te fazer uma pergunta. O réu sabe disso? Ele é informado para ele que ele tem a possibilidade de não participar do júri dele? Quem tem que informar isso é o advogado dele. Interessante isso. Quem tem que informar isso é o advogado dele. Porque pode ser uma estratégia da defesa, né? O advogado pode falar, é melhor que você nem vá. Até porque, olha outro ponto interessante também. Por que é melhor que ele nem vá? Porque
Olha que interessante, porque ele pode, às vezes, é um crime de roubo praticado na rua. Se ele for, a vítima pode reconhecê-lo pessoalmente. Se ele não for, a vítima não tem como reconhecê-lo pessoalmente. Mas o que você falou, né? Você nunca pegou nenhum caso Não. onde o réu e o advogado tenham Exato, mas aí dito que não vão comparecer. Isso, mas aí é outro ponto. São coisas diferentes, tá? O juiz pode obrigar o réu a ir até o juízo para ser reconhecido? Pode. Tá. Mas ele pode obrigar o réu a ir até a vara para ser interrogado? Não, porque ele pode ficar em silêncio. São coisas diferentes. Ou seja, pode ter condução coercitiva para reconhecimento. Porque como é que eu vou reconhecer pessoalmente se ele não for? Mas não pode ter condução coercitiva para interrogá-lo. Por quê? Porque ele pode ficar em silêncio. Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta aqui, professor Pardal. O Robinho foi condenado na Itália. Perfeito. Por esse crime. A gente não sabe ainda como é que isso vai se dar aqui no Brasil, né? Porque, como você falou, o Brasil precisa ser provocado pela Itália, mandar toda a documentação que aí é entre consulados, né, embaixadas, para que isso chegue aqui até o Brasil, para que então o Brasil tome alguma providência, se vai aceitar ou não a condenação dele lá. A minha pergunta é, digamos que o Brasil não aceite, isso é uma possibilidade. Não faça a promessa de reciprocidade ou tratado. Exatamente, porque, enfim, encontre alguma brecha na lei, a gente não sabe direito ainda. Ele pode ser processado aqui no Brasil por esse crime que ele cometeu na Itália? Então, como ele já foi condenado lá, ele não pode ser processado aqui pelo mesmo fato. Porque se a gente olha o Código Penal, e é exatamente, até estou com ele aqui aberto, é o artigo 7º do Código Penal. Como ele já foi condenado lá, ele a princípio não pode ser processado aqui pelo mesmo fato. Por quê? Porque não faz sentido eu condená-lo aqui, veja, porque ainda você pensa, não, professor, vou parar, mas espera aí, mas eu quero que ele pague pelo que ele fez. Ótimo, então basta fazer um acordo e ele cumprir a pena aqui. Não faz sentido eu processá-lo de novo se eu já tenho uma decisão condenatória na Itália. Até porque eu não vou poder executar as duas decisões. Porque existe um princípio que se chama non bis in idem, que está no nosso ordenamento, mas também está no Pacto de São José da Costa Rica, que é a vedação da dupla incriminação. Ou seja, ninguém pode ser processado duas vezes pelo mesmo fato, mesmo que seja em países diferentes. Se ele praticar um crime, ele não pode ser punido duas vezes por um fato só. Nas nossas leis brasileiras. Não, isso é internacional. É Isso está no internacional? Pacto de São José da Costa Rica, isso está na Convenção Interamericana de Direitos Humanos, isso é uma regra de direito internacional. Está internamente, mas isso é internacional. Então isso também se aplica quando se trata de países diferentes. Entendeu? Então, por exemplo, se ele cumpriu pena lá na Itália por esse... Supondo que ele cumpra uma pena lá na Itália, ele não pode ser depois processado aqui por esse fato. Porque ele já cumpriu a pena lá por um fato, entendeu? Você não pode ser punido duas vezes pelo mesmo fato. E agora uma outra pergunta. Digamos que o Brasil aceite a condenação dele. Ele pode escolher se ele vai cumprir pena no Brasil ou na Itália? Só um ponto. Não é aceitar a condenação. Aceitar a transferência, só o termo correto? A transferência de competência. Da execução. Da execução. Que é o que está na lei, tá? Digamos que o Brasil aceite a transferência da execução da condenação italiana. Ele pode escolher onde ele vai cumprir a pena, se no Brasil ou na Itália? Não, porque para ele cumprir a pena, uma vez transferida, ela passa a ser do Brasil. Ok, não mais da Itália. Não, veja, se não transferiu ainda, a pena só pode ser executada lá na Itália, se ela não foi transferida. E aí, ela só pode ser executada na Itália se ele for para a Itália. E a única chance dele ir para a Itália é ele ir para outro país ser preso ou ele espontaneamente ir para a Itália e se entregar. Perfeito? Isso Perfeito. Antes da transferência. Depois da transferência, veio para o Brasil. Aí não vai ser mais cumprida a pena lá, porque já foi aprovada a transferência. Ele a única não chance... escolhe? Não, ele não escolhe. Né? Ou a única forma dele escolher, o que pode acontecer? Ele espontaneamente voltar para a Itália. Ele vê que, por exemplo, vai ser celebrada essa promessa de reciprocidade para que a pena seja transferida para cá. Aí ele pode falar com os advogados e pode fazer uma análise estratégica e verificar, bom, eu vou ter que cumprir pena de qualquer jeito, né? Aonde é melhor cumprir a pena? Aqui ou lá? E aí o corpo jurídico dele vai ter que ver o que é melhor,
quando ele verificar que é inevitável. Se ele ver que se ele não for para a Itália, ele vai ter que cumprir pena aqui de qualquer jeito, porque o governo vai se mexer para que isso aconteça, aí ele pode falar, antes disso ele pode falar, não, eu vou me entregar lá então, porque vai ser melhor cumprir a pena lá. E aí ele vai ter que ver peculiaridades da execução penal italiana e da execução aqui. Lembrando que, né, com essa pena, o regime dele é um regime fechado, né? É um regime fechado. Ele vai para uma penitenciária, né? Aos seus olhos, como um homem do direito, digamos que seja inevitável o cumprimento da pena. O que é melhor para ele? Cumprir a pena no Brasil ou na Itália? Eu acho que no Brasil ele tem mais força política para obter privilégios. Por exemplo, de ter melhores condições de ficar preso. Eu acho que a Itália já mostrou nesse ponto que teve bastante isenção enquanto órgão jurisdicional e que conseguiu puni-lo como um cidadão comum. Porque, minha opinião, e aqui é um chute, tá, Carla? Tá. Se esse fato fosse aqui no Brasil, eu duvido que ele seria condenado tão rápido. Você acha que demoraria mais tempo? Ou nem seria condenado. Eu acho que ele ficaria impune. É porque é muito triste, né? O Eu acho que aqui ele ficaria impune. de condenação por estupro é muito baixo. Basta a gente ver a quantidade de casos que a gente tem graves de pessoas mais poderosas, aqui no programa que nós já fizemos, a dificuldade que é para condenar e depois para fazer cumprir pena. Quantos casos, não? Muitos. Aquele caso do suíço, lembra? Pois, sim, o caso dos Cláudia médicos. Alessim Rodrigues, a gente pode começar, Paulo Pavese. A gente vai começar aqui, a gente não vai ter dedos nas duas mãos para começar a lembrar dos casos, não é isso? Exatamente. Você é muito mais do que eu, que você conhece esses casos muito melhor e mais do que eu. Pois é. Então, assim, eu acho que aqui no Brasil, as nossas instituições ainda não tratariam ele como um cidadão comum. A impressão que eu tenho é que na Itália ele foi tratado como um cidadão comum, que é o correto. Tanto que ele foi condenado rápido, com uma pena alta, né, pro Código Penal italiano. Então, me parece que se fosse aqui no Brasil, eu não acho que as instituições iam funcionar da mesma forma. Eu falo isso a partir de análise que nós fazemos de casos aqui. Sim, porque ele ia ficar entrando com milhares de recursos, tentando embarrigar acolá o processo. Eu falo isso a partir de análises empíricas que nós temos aqui, né? Aí alguém pode me refutar dizendo, professor, mas esses casos que você está falando são casos antigos, muita coisa mudou. O caso do Paulo Pavese é de agora. O caso é de 2000, mas eles estão esperando, até agora eles não foram presos, ou seja, o sistema continua sem funcionar. Exatamente. Como deveria, né? E a gente sabe que se é um sujeito de uma classe mais baixa, etc., a gente sabe que a justiça é mais eficiente e mais violenta. Sim, é verdade. A gente já percebeu isso empiricamente. Inclusive com as injustiças, né? Que aí vai lá, condena sem ter prova nenhuma também. Também. Então, assim, no caso, eu acredito que a Itália mostrou uma maturidade institucional muito positiva. Porque ela deu uma resposta muito eficiente. E é muito grave o que ele fez. E é um sujeito que tem um poder econômico, né? Um jogador de futebol mundialmente reconhecido, que jogou em grandes clubes. Aqui no Brasil, eu acho que seria mais difícil que a coisa andasse desse jeito. Eu acho que lá eles têm uma maturidade institucional maior do que aqui. E outro ponto também, tá? A persecução penal italiana, a investigação italiana, e você pode perguntar para qualquer estudioso de investigação, ela é sofisticadíssima. Até porque a Itália teve que evoluir muito na persecução e na parte processual por causa da máfia. Exatamente. Embora isso seja um tabu na Itália, né? Eles não gostam que fale da máfia, porque fica com aquela imagem, principalmente no sul, né? Mas isso trouxe problemas, mas trouxe vantagens. A parte processual italiana e de investigação se sofisticou muito. Até porque, um ponto importante, nós temos, o nosso Código de Processo Penal vem inspirado na Itália, mas até hoje a gente se inspira ou usa muito processualistas penais italianos, porque eles são muito bons, eles são referência. Então, o processo penal lá, ele mesmo tendo parâmetros democráticos, isso é outra coisa também que as pessoas têm que entender, tá? O processo penal na Itália é um processo penal democrático. Então, não é que ele foi julgado num país autoritário. Ele foi julgado num país democrático. Então, você consegue ter um equilíbrio entre eficiência e democracia, entre manter os direitos mínimos do cidadão. Ele teve os direitos dele respeitados no processo, ao que tudo indica. E mesmo assim eles conseguiram dar uma resposta. Então é possível alcançar esse equilíbrio entre você dar uma resposta estatal rígida, quando o caso necessitar, que foi o caso dele,
e também não violar direito de ninguém. Aqui no Brasil a gente percebe como a gente se atrapalha muito com isso, né? Ou a gente gera uma situação de impunidade, ou então a gente quer punir rápido e atropela um monte de regra processual e depois anula o processo. Né? A gente ainda não tem essa maturidade institucional, mas a gente tem vários processualistas penais italianos muito bons e que inclusive que são estudados nos bancos de mestrado e doutorado, porque na graduação a gente acaba não estudando esses autores estrangeiros, porque a gente estuda primeiro o que acontece aqui no Brasil, na graduação, mas no direito, você vai no Largo São Francisco, na PUC, eles usam muito esses professores de processo penal italianos. Tá? Eles são, o próprio Ferraioli, que é o pai do garantismo penal, no livro Direito e Razão, ele, embora não seja só um processualista, o livro dele traz parâmetros de processo penal que influenciaram o mundo todo. Muito bom. Você quer ser membro do nosso canal? Confira agora os níveis disponíveis para vocês. Lembrando que você pode evoluir sempre. Nível Prata. Além de emojis e selos exclusivos, você terá acesso a cenas extras, vídeos só para membros e conteúdo antecipado. E também terá direito de vir conhecer nosso estúdio e acompanhar pessoalmente uma gravação. Nível Ouro. Você terá direito a todos os benefícios do nível Prata, mais acesso a entrevistas ao vivo pelo YouTube, prioridade na fila para visitar nosso estúdio e brindes a cada 6 meses de assinatura. Nível Platina. Além de tudo isso que já falamos, você sempre terá suas perguntas respondidas durante o programa e seu nome citado em agradecimento. Incrível, né? Sendo membro, você também ajuda o nosso canal a continuar sendo independente e trazendo informações de qualidade para vocês. Já escolha o seu nível e venha participar do nosso time. E aí tem uma frase aqui do Robinho que é uma grande aberração, né, desse criminoso, porque ele é um criminoso. Olha o que ele fala. Estou rindo porque não estou nem aí. A mulher estava completamente bêbada, não sabe o que aconteceu. Olha o que ele fala da vítima. Essas conversas, elas foram todas interceptadas, né, pela polícia italiana. Isso aqui está tudo gravado, é uma vergonha, é vergonhoso a postura desse homem. E olha o que ele faz. Isso aqui, professor Pardal, aconteceu no dia do aniversário da vítima. Ele deixa a mulher dele em casa, ele, Robinho, e volta. Eles embebedam essa mulher, ela estava ali, né, já em quase coma alcoólico, ela não tinha a menor noção do que estava acontecendo com ela, e eles fazem isso. E eles estão rindo. Aqui no Brasil seria um caso de estupro de vulnerável. Por quê? Porque quando ele embebeda e deixa a vítima quase que num estado de impossibilidade de resistência, isso não seria só estupro, mas seria estupro de vulnerável do artigo 217-A do Código Penal. Só a título de comparação, a pena mínima do estupro de vulnerável é 8 anos. A mínima? A mínima. Mas, e lá foi 9 anos, então talvez aqui até a pena ficaria um pouco maior. Porque a pena de 9 anos, mas certamente teria causa de aumento, porque foi um estupro praticado em 6 agentes, então a gente poderia ter aí, mas assim, é só para mostrar também que a pena mínima, mas na prática o juiz parte da pena mínima. Então ele teria que achar mais elementos para essa pena aumentar. Então a pena de 9 anos, ela não é uma pena excessivamente branda. Eu acho que mais importante do que discutir se a pena é branda ou não, é ter. E eu acho que aí é importante, eu acho que nesse aspecto, Carla, e a gente conversando antes de entrar no ar, né? Acho que cabe sim uma participação, uma pressão da sociedade civil, por associações, para que o próximo governo, falo isso, o próximo, não é desconfiando de que esse faria isso, é que praticamente vai acabar daqui um mês e pouco. Então não acho que ele vai fazer isso, vai agora ter fôlego político para isso, não tem, e nem tempo. Mas talvez caiba sim uma pressão da sociedade civil para que as autoridades se movimentem e para que essa pena seja transferida para cá. A sociedade civil, quando ela se move, ela consegue bastante coisa. Claro, a gente não está aqui... veja, eu quero que fique bem claro que eu não estou aqui falando isso para clamar por uma vingança Foucaultiana, uma coisa bárbara. Não, ele foi condenado num país democrático por um crime concretamente grave. Então me parece que fazer uma pressão para que essa pena seja cumprida, eu não estou falando para acabar com a imagem em praça pública de alguém suspeito de um crime. Não, é alguém já condenado. E já confirmada a condenação. E com provas que não acabam mais, né? Bom, porque tem as interceptações telefônicas, as conversas são tão abjetas. Não, e essa frase dele, né? Então, assim, me parece que a sociedade civil poderia, sim, e deveria
se manifestar pedindo para que o governo fizesse isso. Talvez abaixo-assinado, converse com parlamentares que possam exercer influência sobre isso. Me parece interessante. Me parece interessante. Até pelo valor simbólico da condenação, né? Porque é uma condenação. Aí você fala, professor, mas você critica o direito penal simbólico. Critico, quando ele é só simbólico. Mas todo direito é simbólico também. Mas eu acho que nessa hipótese é mais do que isso. Eu acho que, de certa forma, você cumpriu uma decisão que já existe. Então, eu não estou aqui falando para a gente condenar alguém sem ver o processo. Não, não é isso. É cumprir uma decisão que já existe, que foi prolatada por um país soberano e democrático. E sério. Exato. Né? E um processo que, a princípio, correu de maneira rígida, correta. E você sabe que tem um outro fato aqui... Desculpa, não, vai lá, termina. Só um ponto. E essa frase dele, que você até perguntou agora, eu ia analisar, ela é especialmente triste. Por que triste? E eu estou usando a palavra triste para usar uma palavra leve, para não ofendê-lo. Não, pode ofender, vamos ofender. Mas ela demonstra boçalidade, perversidade. Porque mesmo depois de fazer isso, ele não demonstrou a menor capacidade de empatia. Ou de arrependimento eu não ligo, porque arrependimento é algo muito cristão. E o Estado é laico. Empatia. Então é empatia, porque arrependimento é cristão, empatia é civilizatório. Você não precisa se arrepender, você tem que ter empatia. Arrependimento é algo cristão, isso aí deixa para quem acha, para quem é dessa vibe. Mas nem todo mundo é obrigado a ser, mas ele tem que ter empatia. O que aconteceu com essa moça? É, porque você pode falar ela tá também... destruída. Porque você pode também falar que se arrepende e não tem empatia nenhuma. Exatamente. Então, não, na verdade, né, até a ideia, na verdade, né, da penitenciária, né, que vem da expressão pagar penitência. A penitenciária veio dos mosteiros católicos para que o sujeito fique sozinho se purificando do crime praticado. Tanto que essa ideia de se arrepender tem muito a ver com o ideal cristão. Acho que ele não precisa se arrepender, ele teria que ter empatia. Ele teria que talvez perceber o que ele causou para ela. E, de certa forma, se sensibilizar. Isso é o mínimo. Mas por essa frase, nem isso aconteceu. Ou seja, ele realmente não está nem aí. Então, isso é especialmente perverso. E aí acho que tem dois fatores. Primeiro, a falta de empatia. Segundo, a certeza da impunidade. Isso é o que mais mata, né? Assim, eu como mulher, quando escuto isso, é um horror. É um horror, porque você imagina uma mulher sendo embriagada, com o intuito de ser abusada, e eu vou só te passar mais uma frase, essa não é do Robinho, não, é de um dos outros homens. Olha o que ele diz. Ele diz o seguinte, não houve estupro, porque eu não consegui nem ter uma ereção. Ela só tentou fazer sexo oral em mim, ela tentou, mas eu não tive uma ereção. Por favor, professor Pardal, explica o que é um estupro para as pessoas. Bom, na hipótese ali, nós temos o primeiro ponto, né? O que é estupro? Que vem do latim stuprum. Nós tivemos uma mudança legislativa. Até 2009, eu lembro que mudou isso quando eu prestei o AB, até 2009, nós tínhamos dois crimes que se assemelhavam no Código Penal, o estupro, que é o 213, e o atentado violento ao pudor, que era o 214. Estupro envolvia somente conjunção carnal, ou seja, introdução total ou parcial do pênis na vagina. Isso era estupro. Isso até 2009. Mas e se o sujeito obrigasse a mulher a praticar sexo oral, que é felação, ou que no latim é felatio in ore, ou sexo anal? Isso não era estupro, isso era atentado violento ao pudor. Então, estupro era a conjunção carnal, que é a introdução total ou parcial do pênis na vagina. Qualquer ato libidinoso diverso do ato do coito vaginal era atentado violento ao pudor. Em 2009, o Código Penal foi alterado. E aí, estupro passou a ser o atentado violento ao pudor foi revogado. Então quer dizer que essa conduta não é mais punida? Ela é, só que ela é punida como estupro. Ou seja, o conceito de estupro foi ampliado em 2009. De modo que, Lei 12.015, salvo engano, de modo que hoje estupro é tanto a conjunção carnal quanto qualquer outro ato libidinoso. Esse é o primeiro ponto. E quando é que se consuma o crime de estupro? Aqui no Brasil, não sei como é que é no Código Italiano, mas lá também tem legalidade, então também tem os tipos penais como aqui. A matriz lá também tem a legalidade. Tem países que não têm legalidade, Estados Unidos não tem legalidade, Reino Unido não tem legalidade, aqui na Itália tem. Até porque a nossa escola romano-germânica é parecida do direito penal, né? Mas, pois bem, então aqui como é que se consuma o estupro aqui no Brasil?
com a prática de qualquer ato libidinoso. Então, ainda que não ocorra, por exemplo, a introdução parcial do pênis na vagina, se ele, por exemplo, mediante violência ou grave ameaça, ou nesse caso que ele embebedou, ele apalpa o seio dela, isso já é estupro, porque já houve um ato libidinoso. E o que é ato libidinoso? É ato destinado a satisfazer prazer sexual. Então, e ainda que ele não tenha encostado nela, se ele estava lá e participou de alguma forma, deu a bebida, ou segurou para que alguém estuprasse, ele também concorre para o crime de estupro. Porque eles atuaram juntos. Então todos respondem pelo crime de estupro, ainda que algum não tenha praticado o ato libidinoso. Se ele contribuiu de algum modo para o ato, ele responde pelo estupro. Claro que aí, dependendo da contribuição de cada um, as penas podem ser diferentes. A pena do sujeito, por exemplo, que segura a mulher, tem sexo oral, sexo vaginal, vai ser maior do que a pena daquele que, por exemplo, não fez nada, só ficou segurando ela. Ou que só deu a bebida, para que ela se embebedasse e depois ficou lá olhando. Entendeu? São condutas que têm gravidades diferentes, mas todos vão responder pelo mesmo crime. Mas é nojento, né? É nojento, inclusive, olha como é que esse homem se coloca. Eu não tive uma ereção. E curioso que se critica, eu acho engraçado, né? Tem um provérbio, salvo engano, árabe, que diz, quando você aponta um dedo para alguém, os outros 3 dedos viram para você. Exatamente, tá assim, né? Por que eu falo isso? Porque é mais ou menos a gente, quando a gente aqui se coloca numa posição de um país absolutamente civilizado, e quando a gente recebe notícia, por exemplo, de estupro corretivo na Índia. Né? A gente chegou a ver muita notícia sobre isso, né? Outra coisa absurda. Isso, que tem uma questão cultural, como se a gente não tivesse essa cultura. Porque o que aconteceu lá na Itália foi isso, né? Foi um estupro de vários sujeitos, ou seja, qual a diferença entre o que aconteceu lá e o que acontece na Índia? Exatamente. É uma questão cultural que se identifica como um problema cultural sistêmico da mesma forma. Então a gente aponta o dedo para eles, mas isso não foi muito diferente do que a gente... Porque aí as pessoas, nossa, que país bárbaro. E o que aconteceu na Itália não foi? E o que o Robinho fez não foi também tão bárbaro quanto? Uma barbárie, então é aquela brincadeira de apontar o dedo, né, como se a gente tivesse uma civilização superior. Não estamos. Não estamos. Senão nós não teríamos crianças de 10 anos engravidando o tempo todo. Exatamente. Não, e como a própria Lu Temer, do Instituto Liberta, quando ela traz o dado, né, e é muito triste quando ela faz a seguinte pergunta: quem são as vítimas de estupro no nosso país? A primeira coisa que a gente vai responder são mulheres. E ela fala, não, Carlos, essa informação está errada, são crianças. E aí, a vontade é de pegar o coração, arrancar, jogar fora e, não sei, fazer alguma coisa, porque é muito triste. São uma criança. Mais crianças do que adolescentes, inclusive, né? Porque pelo ECA adolescente é já completado 12 anos. São menores de 12 anos. Esses casos, eles podem até depois se prolongar para quando o menor vira adolescente, mas eles geralmente começam quando ainda é criança. A gente precisa fazer aqui uma outra masterclass, a gente até pode convidar ela para fazer junto com você, sobre a questão da educação sexual nas escolas. A importância, que de novo é o que a gente sempre fala, que não tem nada, não é ensinar a questão, né, do... Não é erotização infantil. Exatamente, vou ensinar a criança a transar, não é nada disso, mas ensinar a criança a proteger o seu corpo, né? Daquilo que não pode acontecer, o que é errado, porque muitas vezes o agente que estupra a criança está dentro da casa da criança. E uma outra coisa que a gente vai trazer aqui também é essa questão do homeschooling, que eu sou completamente contra, principalmente depois do que a Luciana Temer nos explicou. Olha só, se a criança está sendo, né, abusada dentro de casa, você está tirando a escola, que é onde seria, né, a fuga dela, né, para ela poder, inclusive, denunciar o agente estuprador. Não, continua dentro de casa. E fora, então ele ensina dentro de casa, ele estupra ela dentro de casa, acontece tudo dentro de casa. E fora a questão do ambiente de socialização, que é muito importante. A escola, ela é importantíssima, gente. A gente precisa muito da escola. Ela faz parte desse equilíbrio social. Se temos questões em relação à escola, temos que melhorar as nossas escolas, né? Melhorar a qualidade dos nossos professores. Mas a criança precisa ir para a escola. Eu, particularmente, tenho uma visão que é muito peculiar, mas não é só minha, por óbvio, em relação à educação. A meu ver, educação jamais poderia ser mercadoria.
Para mim não deveria haver escola particular. Educação não pode ser objeto de mercadoria. Você não pode ter um grupo educacional com ação na bolsa. Educação tem uma relevância tão importante para fundar uma nação e para manter uma nação que ela jamais pode estar presa à lei de mercado. A lei de oferta, de procura, de valor. Não pode, não pode. Não faz sentido. A educação, primeiro, ela emancipa pessoas, ela ajuda a formar cidadãos. Educação não pode virar mercadoria. A educação virar mercadoria justamente faz com que em muitos centros educacionais a pessoa, ela fique ali, ele tem que aprovar por causa da mensalidade, porque o pai está pagando, fora a lógica do mercado. Uma instituição educacional que tem um capital aberto, ela passa a se reger por leis de mercado. Ela precisa gerar mais lucro na bolsa, ponto. A prioridade deixa de ser a qualidade da educação, ela precisa gerar lucro. Então isso é um problema muito, muito, muito sério. Os países mais desenvolvidos do mundo, todos têm uma educação pública de qualidade. Não existe nenhum país de ponta tecnológico que tenha sucateado a sua educação pública. Não há como um país chegar na ponta da tecnologia sem manter a sua educação pública com a mínima qualidade. Vide a Alemanha. Não, isso é verdade. A gente precisa de uma educação pública de excelência. Exato, exato. E aí não é só uma questão de... E aí só não é uma questão de valorizar professores, o que também é importante, né? A gente pega, por exemplo, está vendo um abaixo-assinado agora na pós-graduação, porque as bolsas de pós-graduação estão sem reajuste desde 2013. O sujeito faz doutorado, ele pede uma bolsa. Sabe quanto ele ganha para pesquisar no doutorado? R$ 1.300. Essa bolsa deveria ser de 8 mil. Ou seja, a gente não é que a educação é mal gerida, ela é gerida para sucatear cada vez mais, é um projeto. A educação no país, a falência da educação no país, não é um problema de má gestão, é um projeto para sucatear a educação pública. Sem educação pública a gente não tem ciência de qualidade, a gente vai continuar exportando soja para sempre. E não que isso seja um problema, mas não pode ser só isso. Não, isso é uma verdade. Isso é uma verdade. Hoje existe, inclusive, uma evasão, né? Inclusive, não só das escolas públicas, mas da universidade pública. Professor Pardal, me conta uma coisa. O que você está achando da TV Globo lançar uma minissérie sobre a escola base? Nós falamos bastante sobre esse caso. É um caso muito triste, né? Uma mancha no Brasil, é uma mancha na questão da imprensa brasileira, porque aquelas pessoas todas foram condenadas injustamente, inclusive pela imprensa. Essas grandes empresas também foram condenadas a pagar uma indenização. A indenização da TV Globo para essas pessoas chega à monta de 1,3 milhão de reais. Isso sem as correções. A gente sabe que os advogados continuam recorrendo, né? Porque esse nosso sistema de justiça permite isso. Eu não vou entrar no mérito se está certo ou está errado, mas aí chega uma minissérie. Eu gostaria de entender por que ela não paga essas indenizações e fez uma série. Acho que ela poderia pagar, começar a minissérie avisando que pagou e que talvez essa seja a forma de se redimir e dizendo ainda que eventualmente um lucro com a audiência em razão da minissérie também deveria ser revertido aos familiares das vítimas. Eu acho que seria a forma de se redimir de verdade, porque senão dá a seguinte impressão: a Globo lucrou com isso naquela época e agora está querendo lucrar com isso de novo, mas sob o manto de um politicamente correto falso, porque se ela tivesse tão preocupada assim, já teria pagado as indenizações. Exatamente, né? É mais eu acho também que é mais um truque. Aí vamos entrar na onda do true crime, né? Que é o que está na moda, né? E para trazer novos assinantes para esse streaming aí que ela montou. Eu fico muito triste, tenho vontade de rasgar o meu diploma quando eu vejo isso, porque eu concordo com você. A história da escola base é muito horrorosa. Os 2 donos, que nunca foram criminosos daquela escola, morreram sem nunca ter visto 1 centavo de indenização. Eles acabaram com a vida de todas essas pessoas. E como a gente conversou, né, naquele dia, e eu convido todas as pessoas a assistirem o programa, e foi muito bem levantado por vocês, que é a seguinte questão: quanto é que custa, né,
o 30 segundos de comercial. Quanto que eles não ganharam? Vale a pena, deixa aí o fake crime, né? Nem é fake news, é o fake crime. Porque ganharam tanto, 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 principalmente numa época que não tinha nem rede social, então aquelas pessoas não tinham elas não tinham nem como recorrer, dizendo, olha, nós somos inocentes. Eles não foram ouvidos. O princípio básico do jornalismo, né, que é dar o mesmo espaço que você está dando para um lado, você está dando para o outro. É o espaço do contraditório. Explicar o que de fato estava acontecendo, não. Foram lá, condenaram, acabaram com a vida das pessoas, depois voltaram, não, gente, foi só um erro. Um erro? Um erro? Não, né? Vergonhoso. Eu concordo com o professor aqui, Pardal, é muito triste. Eu cancelei. Eu não vou assistir aquilo, eu não vou assistir um reme-reme, um enrola-enrola, porque eu concordo com você, a primeira coisa tem que pagar aquela indenização para aquelas pessoas. E não só eles, mas outros canais também, né? Também. Acho também que só foram... um canal pagou. Os outros todos continuam recorrendo, é tanto do recurso, e essas vítimas desempregadas, mortas, e vai levando, né? Porque, como vocês também já explicaram, o crime é imputado a um CPF, a pessoas. Você não pode imputar um crime a uma empresa, a não ser que seja um crime ambiental. Ou seja, o máximo que eles poderiam ter ali de retorno são essas ações cíveis, que é recurso, e recurso, e recurso. Ganhou, mas não levou, né? A história do ganhar, mas não levou, porque não entra num valor de quanto é que é a atualização, quanto é o valor monetário correto, e fica aí. E mais um caso de impunidade. Mas aí, vale a pena, né? Fazer uma minissérie de true crime sobre aquela questão que é uma vergonha. Só para a gente encerrar aqui, eu vou te fazer uma pergunta, que eu acho que é bastante importante também, que gerou muitas dúvidas. Um brasileiro comete um crime em um outro país. Digamos que esse país não consiga processar esse brasileiro, lá no país onde ele cometeu o crime. Ele pode ser processado no Brasil? Pode ser processado aqui, desde que preenchidos alguns requisitos do Código Penal, desde que ele volte para o Brasil, desde que o crime praticado lá seja crime aqui também no Brasil, e desde que ele não seja processado lá. Então tem alguns requisitos, mas ele pode sim, mas ele tem que pisar aqui. E quem processaria ele? O Ministério Público, é isso? Ministério Público perante o Judiciário, da mesma forma. A gente está falando aqui de acusação criminal. Acusação criminal, em regra, quem acusa formalmente é o Ministério Público. A gente até saiu um pouquinho do caso Robinho, né? Mas assim, só para fechar esse caso, né? Porque é um caso trágico, triste. Ele está em prisão domiciliar. Explica para as pessoas o que é prisão domiciliar. É uma prisão, não é? Ele não tem os direitos que ele acha que ele tem. Vamos lá. O que aconteceu? Ele estava sendo um réu num processo por atos contra a democracia e ele estava, enquanto réu, ele estava com uma prisão preventiva, que é uma prisão durante o processo, porque o sujeito oferece algum risco, se solta, então ele é preso. E ano passado foi concedida a prisão domiciliar. Qual era? E essa prisão domiciliar, isso pouca gente tomou conhecimento, porque hoje em dia, com a quantidade de informação absurda, as pessoas estão com muita informação errada. Por quê? E aí as pessoas acharam, ele foi preso porque ele atirou nos policiais. Não. Por que ele foi preso? Ele foi preso, por que foi determinada a preventiva dele novamente, a revogação dessa prisão domiciliar? Porque na decisão que concedeu a prisão domiciliar, havia uma determinação de que ele estava proibido de usar redes sociais. Era uma condição para ele permanecer em domiciliar. Olha, você vai ficar em domiciliar, que é menos pior do que você ficar numa cela. Mas você está proibido de usar redes sociais. Isso estava na decisão. Aí ele faz um vídeo ofendendo a ministra Carmen Lúcia, chamando ela de nomes horrorosos. E aí ele, mas aquilo ali não é crime, é a questão, primeiro que aquilo é crime contra a honra, é injúria. Mas ainda que ele não tivesse, supondo que ele não tivesse cometido crime nenhum, supondo que ele tivesse feito um vídeo, não falado daquele monte de atrocidades que ele falou. Mesmo assim, seria o caso de revogado domiciliar, porque ele descumpriu uma obrigação de não se comunicar por rede social. Havia uma obrigação antes da qual ele foi intimado, da qual ele tinha conhecimento.
há mais de um ano, não pode usar a rede social. Ele usou a rede social e ainda para atacar a ministra, a presidente do Supremo Tribunal Federal. E lembrando... Chama ela de prostituta arrombada, dentre outras coisas horrorosas. É um desrespeito. Em todos os sentidos, é um desrespeito, independente dela ser ministra. É um desrespeito contra uma mulher. É muito desrespeitoso. É que ali é pior ainda, porque ele não está criticando só a mulher. Ele está criticando a atuação dela. Então ali é mais grave ainda. Mas ele... Porque além de ser mulher... Palavras de baixo calão. Ela é uma senhora, ela é uma mulher, Sim. ela é um desrespeito. Além de tudo isso, vamos começar aqui. Não, total. Que pessoa é essa? E ele fez isso, e provavelmente ele fez isso contra ela justamente por ser mulher, porque eu duvido que ele ofenderia da mesma forma o Alexandre de Moraes. Um homem, ou qualquer outro homem. Ou né? qualquer outro homem. Exatamente. O fato de ser mulher fortalece, né, Não, essa protocoragem, né? E só lembrando, ele estava com prisão domiciliar e proibido de usar redes sociais. Ou seja, ele não era você ou eu que podíamos pegar o celular e ainda brincar de falar o que quiséssemos e depois, enfim... Ou seja, poderíamos ter o quê? Ah, não, você está injuriando uma pessoa, você cometeu um crime e você vai responder por aquilo. Exato. As ofensas que ele realizou são criminosas. Ponto. Ah, mas tem a imunidade. Mas a imunidade só abarca fatos relacionados com a função, não você chamar daquilo que ele chamou. Eu não posso fazer isso. Exato. Mas ainda que, por exemplo, ele não tivesse cometido crime nenhum, então percebe que a discussão dele ter cometido crime ou não é secundária. Por quê? Porque ele descumpriu a obrigação de não usar a rede social. Então, ainda que ele tivesse usado a rede social e falado, olá pessoal, bom dia, e fechado a rede social, ele já descumpriu. E ele já tinha descumprido outras vezes, é que as pessoas não se informam. Ele já tinha descumprido essa obrigação 3, 4 vezes. Então, ele já havia aplicado multa, porque o deputado já havia, ou antes deputado, já havia descumprido essas obrigações. Só que dessa vez, ele além de descumprir, ele levou a coisa para uma gravidade maior. Então aí só restou a preventiva. Então o tribunal já tinha sido muito benevolente com ele, porque ele já tinha descumprido as obrigações antes, e o tribunal, ao invés de decretar preventiva de pronto, aplicou multa. Então, só para a gente fechar aqui, conforme o professor explicou, se você cometer um crime em outro território, num território internacional, você, inclusive, pode ser processado no Brasil. Se você matar uma pessoa num outro país, você pode ser processado no Brasil. Pode ser processado, mas aí depende de vários fatores. Se for processado lá, o Brasil não vai processar aqui novamente a princípio. Isso se não acontecer essa questão, né? Isso. Você não for processado lá, você fugiu, não conseguiu ser intimado, e aí você pode sim ser processado aqui. É possível, porque o Código Penal prevê algumas hipóteses que a gente chama de hipóteses de extraterritorialidade. O que isso significa? São casos em que você aplica a lei penal brasileira para fatos ocorridos fora do território brasileiro. Essas hipóteses existem no Código Penal, lá no artigo 7º. Ou seja, a melhor coisa a fazer é não cometer crimes. É recomendável. Bom, a gente vai encerrar aqui e eu de verdade espero que essa transferência para o cumprimento de pena aconteça, porque o Robinho, de fato, é um criminoso, né? Ele é um estuprador e eu de verdade espero que ele cumpra a pena, ou aqui no Brasil, ou lá na Itália, como disse o advogado da vítima, né? O que a gente espera é que ele cumpra a pena por esse crime horroroso, hediondo que ele cometeu. Bom, professor, nós vamos deixar aqui as redes do nosso querido professor Pardal, as redes sociais, para os alunos aí, para as pessoas que estão interessadas, né, em ingressar aí nessa carreira de delegado, promotor e juiz. O professor Pardal é o fera nessa área, ele aí, né, que forma muitos desses nomes e homens e mulheres que estão ingressando aí na nossa carreira de delegado, delegada, promotor, promotora, juiz e juiz. Façam os cursos do professor Pardal, porque ele é bom. Mas só aqueles que de verdade quiserem abraçar essa carreira. Não os concurseiros, né, professor? Esses não. Esses a gente não curte muito, não. Agora, aqueles que forem vestir a camisa, né, forem de verdade ajudar aí o nosso país, essas pessoas são muito importantes para a gente. Sim, acho importante no momento em que
Claro que o sujeito que estuda para concurso, ele acaba prestando mais de uma prova, porque as provas são muito difíceis, tem questões financeiras, econômicas, mas eu acho que é interessante o sujeito que se prepara, ele delinear aqueles cargos com os quais ele se identifica mais, porque ele vai ter que fazer aquilo a vida toda depois. Então, se for algo que ele não gosta, ele vai se frustrar e não vai desempenhar bem o trabalho dele. Não, e para a vida toda. E nós, de verdade, nós precisamos desses profissionais, esses que têm paixão, que amam, que vão se entregar aí para essas áreas que são tão importantes para a nossa sociedade, né? Exato. Gente, fica aqui também as nossas redes sociais, o nosso e-mail que vocês conhecem, que é o op@medialento.com.br. Se vocês quiserem mandar sugestões, tirar dúvidas, a nossa equipe aí está de portas abertas. Muito obrigada e a gente espera vocês na próxima semana com mais um Que Leia Essa.